Adão e Eva, os primeiros seres humanos, criados à imagem de Deus, colocados em um jardim onde tudo era perfeito, sem dor, sem pecado, sem morte. Mas bastou uma escolha, um único passo fora da vontade de Deus, e o mundo mudou. Eles comeram do fruto, e com aquele gesto, a eternidade se partiu. Mas afinal, eles morreram mesmo naquele dia? Se sim, por que a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos? Essa pergunta ecoa desde Gênesis e carrega um mistério que vai além da biologia, vai além da cronologia. A morte de Adão e Eva não foi apenas o fim de uma vida perfeita, foi o começo de uma nova realidade para toda a humanidade. Uma realidade de separação, de dor, mas também de promessa. Hoje, eu quero te convidar a olhar para essa história com outros olhos, não como uma antiga narrativa, mas como uma janela para entender o que o pecado fez conosco e o que a graça de Deus fez por nós. Talvez, ao final deste vídeo, você enxergue a morte de Adão e Eva como algo muito maior do que um castigo. Talvez, você veja ali o início da esperança. Tudo começou com uma conversa sutil, uma dúvida plantada, uma promessa falsa de que poderiam ser como Deus. Eva estendeu a mão. Adão aceitou o fruto. E o que antes era comunhão se rompeu. Não foi apenas uma desobediência, foi a quebra de um elo, o distanciamento de um pai para com os filhos. A Bíblia diz que, depois que comeram, se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Mas o que se abriu ali não foram apenas os olhos do corpo. Foi a consciência, o peso da culpa, a vergonha. Pela primeira vez, eles se esconderam de Deus. O som dos passos do Criador, que antes trazia paz, agora causava medo. Eles sabiam. Algo tinha morrido ali. Adão e Eva foram expulsos do jardim. O lugar onde havia plenitude, agora estava trancado por espadas de fogo. E eles não podiam mais voltar. O chão, que antes dava fruto com facilidade, agora exigiria suor. A dor, que não existia, agora marcaria o parto. E o silêncio de Deus, antes inconcebível, agora fazia parte da nova paisagem. Mas em meio ao julgamento, Deus deixou uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, no meio da dor, nasce o primeiro vislumbre da cruz. Não era o fim. Não ainda. A serpente seria vencida. A morte teria prazo. Mesmo ao costurar vestes de pele para cobrir a nudez dos dois, Deus estava dizendo: eu ainda estou aqui. Eu não desisti de vocês. Fora do Éden, a vida seguiu. Adão e Eva tiveram filhos. Caim foi o primeiro. E depois veio Abel. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 respostas de Deus. Abel ofereceu o melhor. Caim, apenas o que sobrou. E quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, nasceu ali o primeiro caso de inveja entre a raça humana, o ressentimento e a ira. E então, pela primeira vez, a terra sentiu o sangue. Caim matou seu irmão. O primeiro assassinato, a primeira dor irreparável, a primeira vez em que a morte deixou de ser uma ideia e se tornou um corpo no chão. Abel, o inocente, caiu, e Adão e Eva assistiram à consequência viva de sua escolha. Eles que haviam perdido o jardim, agora perdiam o filho. Não para Deus, mas para o pecado. E naquele sangue já se desenhava o eco de outro sangue. Um que viria um dia para redimir tudo isso. Adão viveu 930 anos. É isso que está escrito. Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Um fim simples para uma vida que foi tudo
menos simples. Durante quase um milênio, Adão carregou em seu corpo e na memória o peso de ter sido o primeiro a tocar a terra sem pecado e o primeiro a sentir o gosto amargo da separação. Imagine o silêncio dele, vendo filhos e netos nascerem e morrerem, trabalhando a terra com suor e trabalho duro por conta de um erro cometido por quem um dia colhera os frutos da terra sem esforço, ouvindo histórias e lembrando do que perdeu. Ele sabia o que era caminhar com Deus. Ele lembrava do som da voz do Criador sem medo. E também sabia que sua escolha tinha aberto a porta da morte para o mundo. Mas mesmo assim, não era desespero o que o mantinha de pé. Era a esperança. Aquela promessa, sussurrada ainda no Éden, de que da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Adão morreu, mas morreu olhando adiante. Ele não veria a promessa se cumprir com os próprios olhos, mas talvez tenha fechado os olhos com a fé de que um dia o que foi quebrado seria restaurado. A morte de Adão não foi apenas um fim, foi um símbolo, um lembrete de que a desobediência gera separação, de que o pecado tem consequência, de que não se brinca com o sagrado. Mas Deus nunca escreveu sua história com pontos finais. A tragédia da morte não era um fim absoluto, era um cenário preparado para que a redenção brilhasse ainda mais forte. Séculos depois, o apóstolo Paulo escreveria: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Adão abriu a porta da morte, mas Cristo escancarou a da vida. Adão quebrou, Cristo restaurou. Adão escondeu-se de Deus, Cristo nos trouxe de volta à presença do Pai. Um trouxe condenação, o outro justificação. E é por isso que a história da morte de Adão não termina em cinzas. Ela termina na cruz, porque ali, pendurado entre o céu e a terra, estava o segundo Adão, o que não falhou, o que obedeceu até o fim, o que morreu para que nós vivêssemos. A morte de Adão não foi um acidente, foi consequência, mas também foi preparação. Deus não desperdiça a dor, nem ignora tragédias. Até na morte ele estava escrevendo redenção. Adão nos lembra que o pecado é real, que as escolhas têm peso e que a separação de Deus não é leve. Mas também nos lembra que o coração do Pai nunca desistiu dos filhos. Em Cristo, a morte que começou com Adão foi transformada em passagem, não para o fim, mas para o começo da vida eterna. Hoje, cada vez que sentimos o peso da culpa, o cansaço da jornada ou o medo da morte, podemos olhar para a cruz e lembrar: o que Adão perdeu, Jesus nos devolveu. E talvez você, assim como Adão, tenha cometido erros, tenha vivido o luto de escolhas que não pode mais desfazer. Mas mesmo assim, há uma promessa sobre você. A promessa de um Redentor, a promessa de vida, de reconciliação, de paz. A história de Adão é também a nossa história. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Se inscreve aqui no Biblioguia, ativa o sininho das notificações e vem caminhar comigo em mais reflexões como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente, hoje e sempre.